E hoje nós vamos dar uma aprofundada nesse salmo com a ajuda do Senhor, porque é um salmo tão precioso. Este Salmo 23 é um dos salmos mais lindos no mundo, mais conhecido universalmente. É um salmo onde ele traz consolo, ele traz segurança, ele traz descanso, traz refrigério para as nossas almas. Então temos que analisá-lo mais de perto para nós conhecermos então o pastor desse salmo. Por que ele é tão maravilhoso? Claro, porque existe o pastor do Salmo 23 que está por detrás desse salmo. Ele é a realidade desse salmo. Então, vamos ler aqui, irmãos, o Salmo 23, os 6 primeiros versículos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nós desejamos nesta manhã céus abertos para que Teu Espírito venha trazer a interpretação e a revelação segundo está no Teu coração, Pai. Para que nós sejamos edificados, avivados, despertados, alimentados pelo nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que nos entende, que nos compreende, que conhece, ó Pai, todo o nosso interior. Por isso somos gratos ao Senhor, estamos seguros em que Teu Espírito Santo irá ministrar a cada um de nós. Abra os nossos ouvidos para que a gente aprenda com os eruditos. Pai, abre os nossos olhos para que possamos contemplar o nosso pastor. Faça isso em cada um de nós, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos todo o cuidado deste ambiente. As nossas atenções sejam voltadas para este nosso grande pastor. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, este salmo, ontem, quando eu estava conversando com uma pessoa e abri sobre o Salmo 23, lendo algumas passagens, de repente me deparei com uma pessoa que estava em prantos. Ela disse: olha, é isso que eu precisava. Eu conhecia muito esse salmo, eu tenho a minha Bíblia no celular, mas quando foi aberto para mim, quando você leu, como você leu, e deu algumas explicações, estava bem fresquinho na minha mente. Então essa pessoa foi muito tocada pelo Senhor, e graças ao Senhor também Ele permitiu que essa pessoa seja então discipulada pelo Senhor, foi tocada pela palavra. Então alegra o nosso coração, porque o pastor é aquele que apacenta. Nós temos que amar o nosso pastor. Tem uma frase muito interessante, eu não sei se é de John Piper, que ele diz o seguinte: ame o seu pastor, porque ele morreu na cruz por você. Uma vez eu coloquei isso na rede social, no Story, deu mais de 4.200 acessos nessa pequena frase: ame seu pastor, porque ele morreu na cruz por você. Que lindo é isso! Então este pastor do Salmo 23, ele não é o bom pastor. O bom pastor é do Salmo 22, como vocês já conhecem. Mas aqui no Salmo 23, ele é o nosso grande pastor. Então, queridos, eu quero hoje, com a ajuda do Senhor, oferecer para todos vocês uma magnífica sugestão de esboço para que os irmãos depois, nos vossos lares, se desejam assim estudar o Salmo 23, possam ter mais luz da parte do Senhor para experimentar um pouquinho mais sobre este salmo. Quando eu falo experimentar um pouquinho mais deste salmo, não é letras, mas a realidade na qual o Espírito Santo apresenta para nós. E o Espírito Santo nos foi dado para uma finalidade: para falar
tudo aquilo que ele ouviu do Pai e do Filho. Então, irmãos, isso não é maravilhoso para os nossos corações? O espírito de habitação que o Senhor fez habitar em cada um de nós foi para nos orientar, para que Ele anuncie para nós tudo que o Pai disse, o Filho disse e nos anuncie. Então vocês observam o tamanho de revelação que nós temos, não apenas no Salmo 23, mas em toda a Escritura Sagrada. Irmãos, se nós formos pessoas concentradas e diligentes em buscar a revelação do Senhor, aquilo que o próprio Filho havia prometido, e o Pai falou tudo no Filho e colocou o Filho dentro de nós. Então nós temos toda a realidade da palavra de Deus em nós. Então agora, irmão, nós temos que perscrutar, nós temos que cavucar, temos que ser pessoas diligentes e nos voltarmos para a palavra de Deus para extrairmos as lições de vida que Ele deseja passar para nós. Ele não vai passar assim, olha, vem cá, vou te revelar uma palavra. Não vai. Irmãos, a revelação do Pai está na medida do nosso desejo em conhecê-lo. E uma das coisas que agrada o Senhor, eu sei que todos nós gostamos de agradar o Senhor, Jeremias 9, versículo 23, 24, vai mostrar que conhecer o Senhor é que, para agradar o Senhor, aliás, é conhecê-lo e saber que Ele faz juízo e justiça na terra. Destas coisas, diz o Senhor, eu me agrado. Então, já pensou que coisa linda? Conhecê-lo cada dia mais. Isto Ele se agrada de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, eu quero aqui, antes de nós começarmos o estudo, passar para os irmãos 3 pontos específicos dentro de um esboço desse Salmo 23. Eu estou fazendo o meu mestrado, estou quase concluindo, fiz sobre salmos, todos os salmos. Então, e uma das coisas que eu tenho buscado muito diante do Senhor é entendimento para sugar o máximo. Claro que quanto mais você cavuca, mais você perscruta, mais você percebe que não tem fundo. O apóstolo Paulo já disse isso lá em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não é um livro comum que a gente pega e lê aí, um livro secular, um livro que fala a respeito de Cristo. É muito importante, mas o que a gente deve sugar desses livros é aquilo que são explanado da palavra de Deus. Aí vai trazer para nós muita edificação. Isso é precioso demais. Então, queridos, vamos abordar aqui um esboço que eu penso que seja magnífico para os nossos corações, porque é do Senhor para nós, para que os irmãos depois possam ir aos pés do Senhor e buscar. Então, o primeiro ponto aqui, de um esboço, é o segredo de uma vida feliz. Quais são os versículos aqui que vai mostrar isso? 23, de 1 até 3. Então, o que nós encontramos aqui? Que todas as nossas necessidades são supridas pelo pastor. Qual é o segredo de uma vida feliz? Alguém pode perguntar para você. Leia os 3 primeiros versículos do Salmo 23, porque ali você vai descobrir que todas as tuas necessidades são supridas. Agora, quando eu entendo da parte do Senhor e tenho isso como uma realidade, que todas as minhas necessidades são supridas, eu vou viver uma vida feliz. Estão me compreendendo? Porque olha como começa esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, Ele é o meu pastor. Quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele vem para dentro de nós. Ele vem pastorear bem pertinho do nosso coração as nossas vidas, com toda a paciência que Ele tem, porque Ele é longânimo, com toda a mansidão que Ele tem e com toda a humildade que Ele tem. Ele vem para dentro de nós, Ele vai satisfazendo os anseios do nosso coração, as nossas necessidades mais profundas. Isso traz uma alegria. Isto é o segredo de uma vida verdadeiramente feliz. Mas eu preciso de conhecer este pastor. Quanto mais você o conhece,
Nós sabemos assim algumas coisas que são decorebas. O Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida. Mas nós temos experimentado isto dele, é uma infinitude, irmãos. Nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é este grande pastor. Então, nele está a vida. Cristo, Paulo fala de uma forma tão resumida, eu acho que não existe um resumo maior para definir Cristo, falando com reverência porque Ele é indefinível. Ele diz assim, Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Quando nós temos Cristo, claro que nós temos tudo em realidade espiritual, do que mais nós vamos precisar? De mais nada. Então, Ele nos satisfaz. Achei o segredo, é Cristo no coração. Segredo, que segredo que é esse? De uma vida feliz, de uma vida nova, de uma vida transbordante, de uma vida cheia de sabedoria, de uma vida onde você poderá expressá-lo na medida em que o Espírito revela Ele para você. Porque você não vai conseguir, irmão, ter uma revelação do Senhor no seu coração, porque ela é uma revelação, é o fluir do Espírito abundante. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, você não irá suportar toda a revelação de Cristo numa pequena palavra, o Senhor é o meu pastor. Então, você vai fluir, vai expressar Cristo para as outras pessoas. Isso só será possível quando nós, então, ganhamos uma experiência com Ele, de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Então, segredo de uma vida feliz, Salmo 23, de 1 a 3. Nós temos tudo aqui, irmãos, nada me faltará. Ele nos faz repousar e em pastos muito especiais, pastos verdejantes, compreende? Ele vai nos levar para as águas de descanso. Olha que pastor amoroso. Ele vai nos levar para as águas de descanso, porém um detalhe que é importante, Ele é a nossa água, Ele é o nosso lugar de descanso, porque nele, somente nele, a nossa alma consegue descansar. É gostoso demais isso, irmãos, esse é o precioso. Então temos aqui agora, irmãos, um segundo ponto, o segredo de uma morte feliz, tem aqui no Salmo 23. Aqui no versículo 5 e 6, a palavra fala assim, prepara-me, aliás, 4, 5 e 6, 4 e 5, é o segredo de uma morte feliz, 4 e 5, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse mal nenhum envolve também a morte, tá certo? Mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse tu estás comigo é o próprio Senhor. Ele é a minha vida, Ele é a vida da minha vida da alma. Tem até um cântico, né? Cristo, a vida de minha alma é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. A nossa alma não pode esquecer dele. Ele é, em realidade espiritual, a vida da nossa alma. Não temerei mal nenhum. Aqui, o segredo de uma morte feliz, porque todos os nossos temores foram removidos. Se Ele é meu pastor, se Ele de fato é a minha vida, eu não preciso, irmãos, temer absolutamente nada, porque os meus temores foram removidos. Quanto mais eu conheço este grande pastor, mais os meus medos serão dissipados, porque esta é uma realidade da obra na cruz. Lá na cruz, Ele matou a minha e a sua morte na morte dEle, nos dando vida, nos libertando. Um dia você vai entender, se você é filho de Deus, quando você estiver nos seus últimos minutos de encarar a morte. Sabe o que vai acontecer naquele momento da sua morte? Você encarará a morte com doçura. Como disse muitos irmãos do passado, Moody, por exemplo, quando ele estava no seu leito de morte, as pessoas que o assistiram ouviram dos próprios lábios dele: está chegando a minha hora, parece que a terra está indo, que momento glorioso, o céu está se aproximando. Meu irmão, que coisa linda. Moody era um homem que tinha intimidade com Deus. Este
é algo assim que a gente precisa ter essas realidades para não temer a morte, né? E o último ponto, irmãos, é o segredo de uma eternidade feliz. Qual o versículo que mostra para nós o segredo de uma eternidade feliz? O versículo 6, porque todos os nossos desejos foram satisfeitos. Olha o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente, aqui essa palavra certamente expressa uma convicção profunda, é uma fé concreta, mais concreta do que essas paredes nesse local de reunião, bem concreta. Então, certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão, eu não preciso me preocupar com elas, porque a bondade do Senhor e a misericórdia dele certamente me seguirão todos os dias da minha vida, não apenas aqui, mas onde quer que eu vá, o além, eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Casa do Senhor, hoje Ele está em nós, nós somos casa de Deus, mas nós habitamos nele. Cristo é a nossa morada, é a nossa casa. Ele disse lá em João capítulo 15, habita em mim e eu habitarei em vós. Permaneçam em mim e habitar em Cristo, e eu permanecerei em vós. Então, habitarei na casa do Senhor, na casa que é Ele mesmo, porque Cristo é tudo para nós, então Ele é a casa de Deus, para onde que nós estamos já desfrutando disso pela fé, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode dizer aqui o seguinte, habitarei em Cristo para todo o sempre. Então, isso aqui significa que é o segredo de uma eternidade feliz. Então, nós temos aqui nesse esboço o segredo de uma vida feliz, o segredo de uma morte feliz. Não temas as coisas que nós temos que passar, diz o nosso próprio Senhor. E o segredo de uma eternidade feliz. Irmãos, o que nós mais queremos de Cristo? Se Ele já fez tudo isso por nós. Quando nós começamos a analisar, irmãos, sobre a luz do Espírito Santo, é que muitos não têm este hábito, deveriam criar. Para ler as Escrituras, lê uma vez, lê pelo menos 10 vezes o Salmo 23, repetidamente. Você vai decorar como a nossa irmãzinha aqui decorou esses dias que ela recitou aqui. Mas muito mais do que isso. A partir de 11 vezes, 12 vezes, em espírito de oração também, parece que as cascas das letras, elas são dissipadas. Você vai tocar a palavra viva do Senhor. Você vai tocar o próprio coração do teu grande pastor. Experimentem isso, irmãos, é gostoso demais. É algo assim precioso. E isto vai gerar na sua vida autoridade para que quando você for falar com uma pessoa, o coração daquela pessoa vai ser impactado. Por que hoje, quando nós pregamos a palavra, parece que as pessoas, parece que não surte nenhum efeito e nós ficamos desanimados com isso? Por quê? Falta de intimidade com o nosso amado Senhor. Quando temos intimidade com Ele, aquilo que a gente vai proferir será produzido pelo Espírito e toda aquela relação que você teve com o seu Pai será reproduzido e a palavra que sair da tua boca é palavra de Deus, é como que se fosse o próprio Deus usando os teus lábios. Você vai ter mais sensibilidade de ouvir os gritos das pessoas ao teu redor, que às vezes a alma está clamando, está numa ansiedade, mas elas têm vergonha e medo de desabafar. Você já vai identificar por aquilo que ela fala. Aí você vai entrar com a palavra. Quando você menciona o nome de Cristo com autoridade, a pessoa se desaba e ela vai desejar receber tudo da parte do Senhor. Então, irmãos, isto é maravilhoso demais. Neste salmo aqui, 23, esse lindo salmo, nós percebemos que o Senhor, Ele também é o Deus da provisão. Muito claro se você ler. Na verdade, aqui Davi, quando ele colocou assim, o Senhor é meu pastor,
ele poderia ter usado muitos nomes de Deus, mas ele está usando aqui o nome de Yahvé. Yahvé. Depois a gente vai mencionar um pouquinho, se der tempo, alguns nomes de Deus que Davi tinha à sua disposição, que poderia ter usado, mas não usou. E por que Davi escolheu Yahvé aqui? Porque fala do Deus autoexistente. Ele poderia ter escolhido El Shaddai, poderia ter escolhido El Elyon, poderia ter escolhido El Elan, ele poderia, uma série, mas ele escolheu Yahvé para esse grande pastor. Depois a gente vai ver isso com maiores detalhes, se o Pai assim o permitir. Então, queridos, a nossa maior necessidade, segundo está exposto nesse salmo aqui, não é de coisas. A nossa maior necessidade é de Cristo, é do Pai, é de Deus. Quando a nossa alma compreender isso, ela vai começar a se subjugar à vontade do Pai, e o Espírito Santo começará uma boa obra em nós, e nós vamos responder ao Senhor. Aí você vai experimentar uma coisa chamada santificação e purificação da alma. Aí você vai amar os seus irmãos, até os seus inimigos, de uma forma experimental, não com fingimento. Entende, irmãos? Hoje nós somos muito fingidos. Eu amo, mas ama coisa nenhuma. Você ama a si mesmo. Nós somos muito egoístas, entende? Então, ele vai fazer exatamente isso. Agora, queridos, vamos ver aqui também 7 pontos específicos sobre Jesus Cristo neste salmo aqui, que é muito interessante e que os irmãos atentem para isso. Em primeiro lugar, Jesus é Yahvé Roi. O que significa Yahvé Roi? Que o versículo 1 vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ideia aqui, se pegar um bom léxico de hebraico, você vai descobrir que o nome aqui Yahvé Roi. Ele é o meu grande pastor. Em segundo lugar, Jesus é o Yahvé Shalom. É o pastor que me faz descansar. Leva-me para as águas, junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele me faz repousar. A ideia aqui de descanso no Senhor. E ele sempre reitera em toda a Bíblia, descanso nele. Lembra quando Moisés disse lá em Êxodo 33? Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir com este povo. Deus disse para Moisés assim: Moisés, pode subir, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Porque o nosso grande pastor habita em nós, ele é o Yahvé, aquele que nos dá descanso, Shalom. Terceiro lugar, Jesus é Yahvé Jiré, o pastor que provê as minhas necessidades. E sempre, irmãos, na vida dos seus filhos, ele sempre vai prover. Por que nós sabemos disso? Porque ele é o meu pastor, o nosso pastor. Nada nos faltará. Até em situações cruciais da nossa vida, de perplexidade, onde parece que nós vamos encontrar ou não vemos nenhuma saída, nós temos Yahvé Jiré. Lembra daquele texto de, não precisa abrir, só vou citar para vocês aqui, Gênesis 22, 14, quando então Abraão chegou no local do holocausto, e aí o filho Isaque disse o seguinte: pai, eis aí o altar, a lenha, o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Lembra que Abraão respondeu para ele: o Senhor proverá para si, meu filho, um cordeiro. E ele proveu. Não é assim? Porque a sombra ali, Isaque era uma sombra, uma figura, um tipo de Cristo. Então uma sombra não morre, quem morre é a realidade. Mais para frente, João Batista vem dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou o meu e o seu pecado, nos libertou do nosso pecado, fez com que a vida entrasse em nós. Irmão, você sabe o que significa ter vida, vida de Cristo?
vida eterna. Você foi escolhido pelo Senhor, você é um filho amado pelo Senhor e Ele está tendo todo o seu cuidado, como diz Efésios capítulo 5, que Ele cuida das suas ovelhas e alimenta as suas ovelhas. Se você perceber, se você não for distraído ou distraída, você vai descobrir que Ele constantemente está pastoreando amorosamente o teu coração, de uma forma tão gostosa. Você não consegue perceber a presença dele pertinho do teu coração? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Entende? Depois ela vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca professa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10. Muito interessante. Paulo ali, Romanos 10, faz uma alusão, uma interpretação do livro de Deuteronômio, que o Senhor está perto, bem pertinho de nós. Nunca esteve longe. Nós que sempre nos afastamos dele, mas ele sempre, enquanto existir mundo aqui, visível, ele invisivelmente vai estar pastoreando o nosso coração. Até por caminhos difíceis, quando você pisa no espinho, quando dói, ele está ali curando as suas feridas. Quando as pessoas te machucam, esse bom pastor, que é o médico dos médicos, com um bálsamo de Gileade, coloca aquele emplasto em cima da sua ferida e sara as feridas mais profundas da nossa alma. Esse é o nosso grande pastor das ovelhas. Não faz sentido pensarmos que seja de outra forma, irmãos. E é para este pastor que fez tudo por nós, está fazendo tudo por nós, a expressão do Salmo 46:1, ele é bem presente em nossa angústia, em nossa tribulação. Nós não fazemos muita conta dele, né? Porque temos que cuidar dos nossos interesses. Irmãos, ele lhe regenerou, lhe deu uma nova vida, trocou o seu coração para que eu e você pudéssemos cuidar dos negócios do Pai. E quais são os negócios do Pai aqui na terra? Vida. Eu vim para que tenham vida. Eu vim buscar salvar o perdido. Ele vai usar eu e você para este mistério. Mas, irmãos, nós somos tão distraídos de Cristo, nós somos tão negligentes com as coisas do Senhor, nós somos como lá no Mateus 22, versículo 5, que eles convidaram todos para aquela grande ceia. Naquele grande dia, muitos disseram o seguinte: Senhor, eu comprei uma junta de boi, eu preciso... A palavra fala que eles não se importaram e foram cada um para o seu negócio, junta de boi para o seu campo, e não se importaram com o Senhor. Percebe? Então o Senhor deu mais uma chance a eles, não quiseram. Vá agora buscar os cegos, os coxos, os mulambentos, os perdidos. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Você vê o coração do Pai ali, irmão? Ele quer que no seu reino esteja cheio de homens e mulheres que diz sim para Ele, como disse Rebeca. Rebeca, você vai ao encontro do Isaac? Eu irei. Deixou pai e mãe e foi encontrar o seu Isaac. Não sabia se voltava mais, porque a cruz faz exatamente isso conosco. Quando nós morremos com Cristo, irmãos, nós não temos mais motivação nenhuma neste mundo, a não ser o nosso próprio Senhor, porque agora nós temos a vida de Cristo. Então, irmãos, Jesus é o Yahvé Jiré, o pastor que provê as nossas necessidades. Então, Jesus também é o Yahvé Rafá, o pastor que nos sara. Ele sara todas as nossas feridas. Lembra aquele texto de Êxodo 15, 26? A parte B do versículo diz assim: o Senhor é quem te sara. Salmo 103, versículo 3 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Qual enfermidades? Da alma.
alma enferma. Lembra que Isaías disse, Isaías 1, versículo 5, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Então Ele vai sarar os seus filhos. Deus não vai sarar pessoas do mundo. Podemos orar e Deus pode curar, para mostrar que Ele é Deus, porque ouviu a oração de seus filhos, mas infelizmente eles viram as costas para o Senhor. Quantas e quantas pessoas tive o privilégio de orar e o Senhor curar, e depois vamos conhecer o Senhor. Eu acho que eu não tenho muito tempo, não quero o Senhor. Infelizmente viraram as costas e foram para o seu caminho. Lembra daqueles 10 leprosos? Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. Eu quero. Tocou nele e ficou limpo. Aí foram aqueles 9, foram os 10, mas um voltou para agradecer o Senhor. E o Senhor Jesus disse, onde é que estão os outros 9? Foram embora, ingratos. É igual o porco. Vocês já trataram de porco ou não? Porco, nós morávamos no sítio uma época, a gente pegava aquelas abóbora com farelo de milho ali, cortava, e os porcos vinham assim, com a cabeça baixa, e comia aquelas bolotas, alfarrobas ali, e nem olhava para cima. Percebe? E assim são esses, que o Senhor faz tudo por eles, mas mesmo assim o Senhor vai amá-los até o último suspiro da sua vida. E o Senhor vai mostrar no dia do juízo, se houver alguma reivindicação, porque muitos vão dizer o seguinte, não, eu vou para o inferno, mas eu vou para o inferno porque eu sabia que eu iria para o inferno, eu não quis o Senhor, virou as costas para Ele. Irmãos, é que a gente não entende, se o Senhor desse para nós um vislumbre pequenino, não do inferno, mas do céu, do que é o paraíso do Senhor, Ele já deu, nós podemos desfrutar isso pela fé. O nosso céu é Cristo. Imagina se for para o céu e não tem Cristo lá, vai caminhar na rua de ouro, naquele vidro lá que parece um mar. Gente, é terrível aqui, não tem graça. Mas quando você vê o Senhor da glória, corpo glorificado, quando Ele lança uma palavra sobre nós, nosso coração enche de alegria. E assim são as revelações bíblicas. Quando você tem um entendimento sobre um texto da palavra, é o falar do Espírito direto ao seu coração. Parece que Ele falou naquele instante, mas exatamente naquele instante. Esse é o trabalho do nosso pastor, pastorear o nosso coração. E não tem outra forma melhor de sermos pastoreados a não ser pela palavra dEle. Ele pede assim para nós, olha, vocês não fiquem preocupados, esse é o nosso grande pastor, com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Não se preocupem. Se Ele pede para nós não se preocupar com isso, não é para você orar a respeito disso. Mas Paulo traz uma orientação. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora eu vou orar, Senhor, abençoa para que nunca deixe faltar pão na minha mesa. Filho, você não creu naquilo que eu disse? Não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Eu vou dar para vocês isso. Vocês são meus filhos. Mas e amanhã, a crise? Jesus disse a respeito do Pai, olha, amanhã Deus vai trazer os seus cuidados. Vocês são cuidados hoje, estão vivos aqui na terra? Amém. Mas e amanhã? Amanhã o Pai vai cuidar de vocês. Ou vocês acham que o Pai vai abandonar vocês? Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca vos deixarei, jamais vou abandonar vocês. Porque o que creu em Cristo, Cristo levou o nosso abandono. Como que Ele vai nos desamparar? Que Deus injusto que seria esse? Que Pai que é esse? Não, mas Ele é conosco. Estão me compreendendo, irmãos? Então Ele vai de fato sarar-nos, Jeová Rafá. Jesus é o Yahvé Tsiddeneku. Tsiddeneku, você já ouviu essa palavra? Nós cantamos aqui também, né? O que isso significa? É o pastor que nos justifica, perdoa por amor dele mesmo. Nós não lemos nenhum texto. Vamos abrir a Bíblia então para ver esse texto que é muito interessante, porque quando fala de Jesus muito claramente assim, nitidamente, nós temos que ler Jeremias 23, versículo 6. Olha que versículo, irmãos, precioso,
que é este Jesus, é o Jeová Tsidkenu, é o Jeová que nos justifica, nos perdoa. Diz assim, olha, Jeremias 23:6, nos seus dias Judá será salvo, e Israel, povo do Senhor, habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Agora, irmãos, aqui, claro, foi profetizado, porque ele diz assim, nos seus dias Judá será salvo, mas Tsidkenu é o que nos justifica. A Bíblia diz, vocês se lembram, em 2 Coríntios 5:21, que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a nossa justiça é uma pessoa, Cristo. Que maravilha, irmãos. Então, outro nome muito interessante é Jesus, ele é Yahvé Shammah, que significa que ele é um conosco, ele é um conosco. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele pega firme conosco. E Jesus é também o Yahvé Nissi, que significa é o pastor quem nos dá vitória. Você pode ler depois, tem um texto muito interessante lá em Êxodo 17, versículo 15, vai mostrar que ele é aquele que batalhou suas batalhas por nós. Irmãos, vocês percebem que nesse aspecto introdutório tantas coisas nós já vimos aqui? Então nós vamos entrar agora no estudo do Salmo 23, versículo 1. Vamos analisar aqui alguns itens sobre este salmo aqui. Mas antes, irmãos, eu não posso deixar de falar de uma coisa muito interessante. Você se lembra de Efésios 2:6? Que tem tudo a ver com esse salmo também. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que isso significa? Porque, irmãos, cada vez que nós atentarmos, por isso que eu digo para vocês assim, cuidado por familiarizar com alguns versículos. Esse, juntamente com ele nos ressuscitou, é um dos que eu mais cito, mas cada dia eu vou começar, quando eu citá-lo, eu vou, de alguma maneira, mostrar para os irmãos aquilo que tem de novo nele. Porque às vezes a gente cita, eu estava pensando assim, o Espírito me chamou a atenção. Isso não é a realidade de todos, mas eu quero que seja. Então fale isso para o meu povo. Irmãos, cada versículo da palavra, por mais que você conheça, o Espírito Santo, ele sempre tem algo para nos revelar, de uma forma que vai nos edificar. Aqui, irmãos, o que significa juntamente com ele nos ressuscitou e ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Mas eu já sei que eu já fui ressuscitado, porque eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, estou assentado numa posição que ele me colocou nos lugares celestiais, onde ninguém pode tirar. Mas, irmãos, você já teve uma nova revelação desse versículo ou não? Ou ficou? Não, eu sei, já conheço esse versículo, é realidade da minha vida, amém por isso. Mas o que isso significa, irmãos? Significa, irmãos, algo muito interessante. Significa que nós, eu e você, estando em Cristo nos lugares celestiais, nós habitamos pela fé no palácio do contentamento. Não é lindo isso aqui? Porque a palavra fala no Salmo 16, versículo 11, que na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Então, se eu for ressuscitar juntamente com Cristo, estou assentado nos lugares celestiais. Mas que lugar celestial que é esse? No palácio do contentamento, porque eu fui transferido do reino das trevas para o reino, e todo reino tem um palácio, e é o palácio, o nosso reino no qual nós pertencemos, foi colocado dentro de nós, é o palácio do contentamento.
em tudo dai graças, em tudo dai graças. Começa a agradecer pelas coisas mínimas que esse nosso Pai, o bom e grande pastor e supremo pastor, começa a te galardoar, te presentear com coisas. Às vezes a gente pensa assim, que é coisa no sentido assim de um carro novo, uma casa nova, etc. Isso aí, irmão, se você tiver intimidade com ele vai te presentear. Não vai ser problema para você. Ah, mas eu ganho tão pouquinho, eu ganho aí 2.000 por mês. Ele pode te presentear sim. Ele levanta pessoas para te dar um carro, levanta pessoas para te dar uma casa, levanta pessoas para... Deus, é Pai, é pastor, entende? Ele pode, mas, irmãos, não procura isso diante dele, procura ele, que essas coisas, ele vai lhe dar para você de uma forma tão maravilhosa. Ou de repente é um convite. Um dia o irmão lá me escalou para pregar aqui nos jovens, e naquela semana, quando eu li o texto lá, o governador tinha me convidado para mim ir num jantar lá, churrasco. Eu não fui para pregar nos jovens aqui, convite, mas quais são as suas prioridades? O Senhor. Aí depois ele me convidou para outras coisas muito melhores. Então o Senhor, irmãos, Ele ama fazer convite. Vinde a mim primeiro, depois eu vou levar você num lugar que talvez você vá gostar, numa grande festa. Mas lá tem pecadores, mas vai ter um Filho de Deus lá para você desfrutar da comunhão. Esse Jesus Cristo, Ele é o máximo, sabia? Ele é tudo para nós, tudo que eu e você nós precisamos. Então, tudo isso aponta sempre para Cristo. Agora, você conhece o seu pastor, o Senhor Jesus? Conhece Ele mesmo? Irmãos, precisamos experimentar Ele. Irmãos, no versículo 1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou dizer uma coisa para vocês e guarde isto aqui. No Salmo 23, não há pronto socorro. Há socorro pronto. Sempre vai ter, diferente do mundo. O mundo tem alguém ferido, doente, o mundo tem a sua forma de curar também. Pronto socorro, hospital. Mas naquilo que concerne ao Senhor, temos um socorro pronto, socorro bem presente em todas as nossas circunstâncias, né? Então, irmãos, nós vivemos também, um detalhe importante aqui, no mundo onde há muitas vozes, vindas de muitos lugares, de fontes distintas, e nem todas, muitas vezes, são boas para nós. Agora, e o que é pior, é que nem tudo o que é bom para as nossas vidas neste mundo. São coisas legítimas. Nossa, isso aqui é bom para mim. Às vezes não é bom, às vezes é teste. O Senhor vai lhe testar em alguns aspectos da sua vida. Se você não estiver conectado com Ele, para saber a vontade dEle, você vai falhar naquela lição. E Ele vai fazer com que você realmente passe por uma nova prova. Agora, irmãos, por outro lado, as ovelhas de Cristo conhecem o timbre da sua voz. Para o Filho de Deus, a voz do nosso grande pastor é uma voz infalível, é uma voz inconfundível, é uma voz que nós conhecemos, irmãos. Vocês já estiveram assim em algum ambiente, quando subiu o pregador lá e começou a pregar, aquela palavra parece que não descia para o seu coração, ficava atravessado assim na sua garganta, seus ouvidos, parece que, ai que estranho, não, essa palavra aí, eu estou perdendo tempo, perdi um tempão aqui, entende? Mas é diferente do nosso grande pastor. Você lembra que ele disse lá em João 10, 27? Ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Vamos abrir lá em João capítulo 10, vamos ver mais alguns versículos aqui, irmãos, que são fundamentais naquilo que concerne a voz do nosso grande pastor. João capítulo 10, vamos ler agora o versículo 4, nós lemos o 27, vamos ler agora o versículo 4, João 10, verso 4, olha que coisa interessante, diz assim, João capítulo 10, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, graças ao Senhor,
Sair de onde, irmãos? Do aprisco, onde que está? Porque o Senhor aqui tem uma lição preciosa para nós. O nosso grande pastor, ele está mostrando aqui que não é para a gente ficar em 4 paredes dentro do nosso aprisco. O versículo 3, que é o contexto, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Nesse conduzir para fora aqui, é o chamado que Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas aqui no versículo 4 temos uma informação: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Então ele manda nós para o campo, mas nunca vai faltar pastagens, nunca faltará direção para as nossas vidas, porque ele prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então as ovelhas que seguem o seu pastor, o cântico vai mostrar para nós de uma forma tão linda: olha, cadê o teu pastor? Onde eu posso encontrar o teu pastor? Alguém disse: está vendo aquele rebanho? Segue as pegadas do rebanho, que lá na frente está o pastor delas, o nosso amado Senhor. Ele é o caminho, então ele tem que ir na frente, mas ele também é a nossa retaguarda. Vanguarda é aquele que vai na frente, também é a nossa retaguarda. Olha, deixa marcado aqui, deixa eu só citar um texto para vocês, Isaías 52, verso 12. Esse pastor, ele é precioso demais, irmãos. 52 de Isaías, vamos ler aqui apenas o versículo 12, um versículo lindo que temos que aprender a decorar esse versículo aqui, porque ele é tão útil para nós. Diz assim, o versículo 12: e quando a gente sair, do aprisco do Senhor, não vai com toda a pressa, querendo fazer coisas que ele, senão você vai ficar totalmente perdido no caminho, vai fazer coisas confusas, movimentos confusos. Então ele diz assim, Isaías 52, 12: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, vanguarda, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Você vê aqui o cuidado desse nosso grande pastor, irmão? Ele é o que vai na frente de nós, mas também a nossa retaguarda. Então, o rebanho do Senhor é um rebanho protegido, habitará em lugares seguros. O nosso pastor não vai levar as suas ovelhas para lugares perigosos, difíceis. Nós vamos andar pelo vale da sombra da morte, mas ele disse assim: vocês vão ter que passar assim, mas vocês não temem mal nenhum, não temam mal nenhum, porque eu sou com vocês. Salmo 121 completa: o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmãos, como podemos temer? Você conhece esse grande pastor, irmão? Puxa vida, que delícia que é conhecer o nosso amado Senhor. Agora volta lá para João, vamos agora ler o versículo 16, verso 16. Aqui nessa cidade também nós sabemos que temos outras ovelhas aqui que a gente não conhece. Ontem aqui apareceu mais 2 ovelhas que eu penso que serão ovelhas do aprisco do Senhor. 2 ovelhas muito queridas, e graças ao Senhor, ontem a pregação também foi uma bênção, graças ao Senhor. O Senhor tem usado esses jovens aqui para ministrar a palavra. Tinham bastante pessoas aqui reunidas, que é bom ver os jovens reunidos para ouvir a palavra de uma forma bem didática, a pessoa falou para mim o seguinte: olha, que bom ouvir esses jovens, porque eles falam de uma forma bem didática, a gente compreende. O lugar que eu frequentava, fui batizado, eu não ouvia dessa forma, igual é pregado aqui. Falei, aleluia, glória a Deus por isso. Olha o versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Irmãos, a mim me convém conduzi-las. E ele vai usar quem para conduzir? Será que Jesus vai lá, ele mesmo, sozinho lá, e se aparecer para aquela pessoa e conduzir ela para o rebanho onde é pregada a palavra? Não. É você e eu que temos que sair
do aprisco aqui, conduzidos pelo nosso amado pastor. Então, ele diz assim: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Que lindo, que coisa linda. Então, irmãos, eu creio e penso que nessa cidade tem muitas ovelhas que não são do aprisco dele ainda, mas que ele já sabe que irá crer nele por intermédio da palavra do Pai. Jesus já orou por essas ovelhas em João 17. Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Entende, irmão? Mas é pela palavra, não é pelo ritualismo, não é por testemunho de um de outro, misericórdia, longe disso, é pela palavra. Ninguém vai ser salvo, porque se não crer na palavra, Jesus disse assim, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito: aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Pregação da palavra de Deus. Irmãos, este ano o Senhor tem muito para acrescentar a nós. Temos agora o encontro de homens, todos os domingos. Temos Luiz Fontes, que passará um tempo aqui conosco, muito precioso. Começo do ano que vem o irmão César vai estar aqui conosco ministrando 3 dias, né? O irmão Gerson Lima vai estar agora em junho aqui em Campo Grande ministrando a palavra também, né? Ficou de dar resposta para nós. Então, irmãos, é uma bênção. Então, Deus tem olhado para nós, porque está vendo em nós um interesse por Ele, percebe? Então, é um tempo de festa espiritual, porque nós temos a palavra e a comunhão dos irmãos também. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, o Salmo 23, ele nos leva a uma reflexão de como descansar mesmo sob pressão. Eu sei que nenhum ímpio consegue descansar sob pressão, mas quando há pressão na nossa vida, a gente vai olhar para cima, falar: ó Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Então, vai ter consolo, descanso no meio das pressões da vida. Ele é o nosso pastor. Está me compreendendo, irmãos? Este salmo, vou dizer também com muita segurança, ele é um reservatório inesgotável de consolo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. E lá em Atos 3:20 vai dizer de onde que vem esse refrigério. Como que ele vai refrigerar a minha alma? Pedro diz assim, Atos 3:20, virá tempo de refrigério pela presença do Senhor. E você pode colocar ali, tempos de refrigério pela presença do grande pastor. Oh, irmão, nosso pastor é Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. Ele tem o seu rebanho. Nós somos rebanho de Cristo, do seu pastoreio. É assim, é mais ou menos assim. Quer ver só? Abra lá no Salmo 100. Lembrei de um detalhe aqui muito interessante agora. Salmo 100, versículo 3. O Espírito Santo, irmãos, ministra essas verdades aos nossos corações. Olha que precioso aqui nós temos nesse versículo tão precioso para nós. É um salmo que fala de júbilo, né? Serviu ao Senhor com alegria, né? Versículo 2, apresentai-vos diante dele com cântico, graças ao Senhor, porque sempre nós temos apresentado diante do Senhor com cânticos espirituais. Agora, por favor, irmão, eu quero que você aprecie esse versículo 3 do Salmo 100 e ore a respeito dele. Olha aqui, diz assim, você se lembra uma vez quando Paulo disse, estava naquele navio, que o navio ia naufragar, ele disse assim, olha, um anjo do Senhor apareceu a mim, um anjo do Senhor, que dele eu sou. Então, olha o versículo 3 aqui agora. Sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, é tão importante que a gente saiba que Ele é Deus. O que é ser Deus nesse sentido aqui? O que é ser Deus? O que é o ser de Deus? Sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, Ele não é homem. Homem não pode salvar.
Homem não pode trazer consolo, homem não pode, apartado do Senhor, homem não pode nada. Sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente sabe que o Senhor é Deus, Deus significa que Ele é o Supremo Poderoso, sempre eterno, que nada é impossível para Ele. Irmãos, quando formos orar, temos que ter essa convicção no nosso coração. Eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso, pode fazer infinitamente mais, além de tudo que eu penso ou peço. Ele é Deus, entende, irmãos? Nas suas fraquezas humanas, lembre-se que Deus é Deus, senão você vai ficar panguando a vida inteira, vivendo a vida miserável. Ele não quer isso para nós, Ele quer que nós sabemos que Ele é Deus. Agora, veja aqui, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Irmão, que palavra gostosa para o nosso coração. Ele quem nos fez, e dele somos. Agora veja aqui, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabe o que significa? É que Ele pastoreia-nos todos os dias. Todos os dias. Se você ler todo dia o Salmo 23, você vai entender que você é dele, que você faz parte deste rebanho no qual Ele pastoreia. Porque não fala aqui que Ele vai pastorear. Do seu pastoreio significa que Ele está nos pastoreando todos os dias. Então, irmãos, quando o grande pastor fala, as ovelhas que somos nós, somos orientados pela sua voz, que é inconfundível, que é do nosso próprio pastor. Abra aqui, olha que lindo, é Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, verso 11. Que pastor que nós temos, irmãos? Que grande pastor das ovelhas é o nosso amado Senhor. Então, louvamos ao Senhor por isso. É tão admirável, né, irmãos, nós sermos apacentados pelo Senhor. É incrivelmente admirável sermos pastoreados por Ele, porque Ele cuida de nós. Olha o versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os recém-nascidos, e os levará no seio, ou seja, no seu colo, é a ideia aqui. As que amamentam, Ele guiará mansamente. Você vê o coração do nosso Jesus, manso e humilde de coração, apacentando mansamente as que amamentam, as mães que amamentam. Que coisa preciosa, que coisa linda. Esse é o nosso pastor. Então nós somos ovelhas do nosso Senhor. Por isso, ainda que os nossos queridos venham nos abandonar, aquele Salmo 27 é um salmo muito conhecido nosso, mas tem uma palavrinha ali muito específica, o versículo 10. Vocês se recordam? Salmo 27, 10. Se vocês quiserem abrir, para não esquecer desse versículo, Salmos 27, 10, ele diz assim, muito interessante. Todo esse salmo ele é muito lindo, mas o versículo 10, ele fala deste pastoreio do Senhor. Ele diz assim, vamos ler aqui com bastante cuidado e atenção, é um versículo muito lindo. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Irmãos, que sentido? Você acha que o pai e a mãe podem abandonar o filho? Pode. Nós sabemos, temos experiência aqui mesmo de pais que abandonam seus filhos. Abandonar às vezes não é você estar, eu vou para lá, vou viajar, sumir, deixo meus filhos aqui. Não. Às vezes é um pai que está na mesma família, mas ele é um pai, a esposa, ela é uma viúva de um marido vivo. E os filhos órfãos de um pai vivo também. É o sentido aqui também de, se meu pai e minha mãe me desampararem, ou seja, eu estou no lar, eu já atendi muitas crianças aqui com problemas de desrealização, porque os pais não são presentes na vida dos filhos. A desrealização ela acontece na área da psicologia, quando uma criança é muito rejeitada,
desde o ventre materno. Eu não queria engravidar, agora estou grávida, e eu não sei o que vai. A criança recebe tudo isso, já nasce com problema, com trauma. Entende? Esse é o sentido aqui também, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Está vendo, irmãos? Esse é o nosso pastor, grande pastor das ovelhas. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele ama as suas ovelhas e Ele cuida delas, deu a vida por elas e a guiará até a casa do Pai, a nossa bem-aventurança. Tem muitos textos, poderia citar 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir como bom pastor a Deus. Hebreus 2,10, que diz assim: conduzindo muitos filhos à glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Ele, nada podemos fazer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor não for o meu pastor, tudo me faltará. Eu posso ter tudo, mas não vou ter alegria, porque separado dele, do bom pastor, quem pode até comer e beber, quem pode se alegrar? Abra aqui em Eclesiastes, nós estamos já encerrando, irmãos. Eclesiastes, capítulo 2, vamos ver aqui o versículo 24 em diante. Fica aí na tua mente com uma ideia deste pastor do Salmo 23, tá bom, irmão? Olha que lindo aqui. Diz assim, Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 24, olha só: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, você pode comer, beber, vestir, mas não ter alegria. Separado desse, quem pode comer, beber ou alegrar-se? Não tem possibilidade, porque Deus, verso 26, dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Está vendo que lindo aqui, irmãos? Então, irmãos, guarde bem isso aqui, não se esqueça. Vou citar mais uma coisa aqui, já vou encerrar. Este homem, Jesus Cristo, que é o nosso grande pastor, ele é o homem de dores, que conhece melhor do que ninguém como atender as dores, as necessidades, os anseios de um coração abatido. Ele conhece, é o nosso pastor. Agora, quando a nossa carreira terminar aqui na face da terra, então nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, versículo 6, né? Aqui o Senhor, Ele está conosco, e lá nós estaremos com Ele, não tenha dúvida disso, porque a sua presença será a nossa maior alegria, maior recompensa. A nossa recompensa, a nossa porção, que é o próprio Cristo, né? O céu é a casa do Pai, é o nosso lar, e para lá caminhamos, pois lá está a nossa pátria. Efésios 3:20. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos quem? Ele, nosso Senhor Jesus, né? O que Jesus é para nós? Ele é a nossa pátria, Ele é o nosso tesouro. Nós vamos para o céu, Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso grande, o bom, grande, supremo pastor. Lá nós vamos encontrá-lo, mas eu creio que não vai ser lá na glória que nós vamos vê-lo primeiro, não. Ele vai aparecer, Ele vai mostrar a sua face para este mundo ainda uma segunda vez. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, onde Colossenses fala que nós seremos admirados. Admirados aqueles que creem. Imagina o mundo vendo os filhos subirem. Irmão, quanto arrependimento tardio vai ser este dia, como foi nos dias de Noé. Lembra? Quando Noé entrou na arca e sua família, veio o dilúvio, imagina as pessoas lá fora, criança amamentando no peito,
mulheres grávidas, abre-nos, estou grávida, pelo amor de Deus, agora é muito tarde. Morreram todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas, irmãos, um detalhe importante, hoje o Senhor está nos preparando para o encontro com Ele mesmo, pastoreando o nosso coração. Olha que coisa mais linda, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem tido um cuidado muito especial com cada uma das suas ovelhas. Nós somos rebanho do teu aprisco, Pai. Esteja nos nutrindo com toda a boa pastagem que só Tu podes conceder a nós. Nos dê da Tua própria sabedoria, que a Ti mesmo venha crescer em nós. Nos dê da Tua mansidão, da Tua humildade, de tudo aquilo que faz parte de Ti. Nós queremos obter como realidade espiritual, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Continue edificando a Igreja dos Santos. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem falado e se revelado a nós de uma forma tão nítida, tão clara. Então, por isso te damos muitas graças. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.